Eu gostaria de conversar com vocês hoje, ainda pegando aqui o livro que nós estamos vendo, né? Que é Vamos para Registro Kim, é o livro do nosso querido René Padilha e do Périx Couto, né? Périx Couto faleceu pouco tempo depois do lançamento desse livro e, tragicamente, também faleceu nosso querido bispo Robson Cavalcante, que é esse trabalho aqui que eu quero passar para vocês nesse instante, que é o protestantismo, melhor não, o protestantismo no Brasil a partir do Brasil monárquico. Né? O protestantismo no Brasil, a partir da monarquia, né, nesse reino, com a vinda do Dom João VI para o Brasil e a transformação de uma colônia num vice-reino, houve mudanças profundas no Brasil. A gente já conversou um pouco sobre isso e no artigo do Robson Cavalcante, ele vai trabalhar muito mais a questão religiosa e do que, ao mesmo tempo que trabalha outras questões, mas vai focalizar. Você não trabalhou os temas de acordo com os temas aqui, não? Não, eu estou seguindo exatamente a sequência. Tá? Estou seguindo exatamente a sequência. Bispo, aí seria isso. O Robson Cavalcante, eu estaria aí no que ele coloca como a abertura dos portos às nações amigas. E ele vai dizer que essa abertura dos portos às nações amigas nos coloca de uma maneira muito especial debaixo da influência inglesa. Né? Há uma influência inglesa muito forte, porque na verdade a fuga do Dom João VI de Portugal foi patrocinada pela Inglaterra, que estava fazendo um bloqueio continental a Napoleão Bonaparte. Eu queria, hoje não vai dar tempo, mas a gente, depois que eu quero falar um pouquinho sobre Revolução Francesa. Oi? Que século você está? 1808. Né? Vamos lembrar que a independência dos Estados Unidos, 1795, a Revolução Francesa, se eu não me engano, é 1889, não é isso? Revolução Francesa, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá, aqui, temos aqui as revoluções, o que eu estou vendo aqui no meu quadro aqui. Vamos lembrar aqui, deixa eu achar aqui. 1789 a Revolução Francesa, 1700 e alguns anos antes, 1785, se eu não me engano, a Revolução Americana, que influenciou assim grandemente a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Americana foi um pouquinho antes da Revolução Francesa. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, que eu quero fazer um panorama da história moderna e contemporânea, mas de um ponto de vista religioso, não somente do ponto de vista histórico. Porque eu acho que esse é um grande erro que a gente comete. A gente trabalha história aqui e religião aqui. E a gente precisava trabalhar lado a lado. E o Robson Cavalcante faz isso de uma maneira extraordinária nesse artigo, por isso que eu estou expondo esse artigo aqui para vocês. Então, vamos lembrar o seguinte: a Revolução Francesa passou por vários períodos até que ela se estabilizou num absolutismo na mão de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte começa a conquistas, né? As conquistas napoleônicas, e ameaça principalmente a Inglaterra, e a Inglaterra faz o decreto do bloqueio continental a Napoleão Bonaparte, e o Portugal está numa situação terrível. Pelo menos o Dom João VI acha isso. Estava lendo sobre o assunto, sobre aquele livro de 1808 do Laurentino, fantástico. 1808, 1822 são fantásticos. E ele deve escrever um sobre Dom Pedro II também, que deve ser muito bom. São dois livros que valem a pena ler. Ele estava dizendo que provavelmente, se o Dom João VI tivesse resolvido ficar e enfrentar a tropa napoleônica que foi mandada para combater Portugal, ela foi se dilacerando pelo caminho, chegou um bando de maltrapilhos
sem armas, sem quase nada em Portugal. E eles ganharam a guerra por WO, vamos dizer assim, para ausência. Não teve ninguém para lutar com eles, porque o exército português teria condições de enfrentar aquela batalha. Isso segundo o Laurentino, segundo alguns estudiosos. Mas isso para o Brasil foi sensacional, porque com a fuga da família real para o Brasil e a abertura do Brasil às nações amigas, que na prática significava menos impostos para a Inglaterra e um mercado colonial estupendo para o começo da Revolução Industrial que estava acontecendo na Inglaterra, mesmo assim a vinda da família real para o Brasil pôs o Brasil no mapa da história. E o Dom João VI trouxe muita vantagem. No entanto, em termos de religião, a influência foi praticamente nula. A gente já viu que houve o protestantismo de imigração, o protestantismo de capelania e, por fim, o protestantismo de missão. Então, vamos lá. Presença de protestantes, batistas, metodistas e presbiterianos confederados, entre os confederados derrotados na Guerra da Secessão, vindos dos Estados Unidos, principalmente ao estado de São Paulo, onde fundam uma cidade americana, ali na região de Campinas, também se insere no modelo não missionário de imigração. Então, até então, nós tivemos três tentativas de invasão missionária. Os franceses, no Rio de Janeiro e no Maranhão, foram expulsos. Os holandeses, em Pernambuco, foram expulsos, embora eles tenham deixado uma marca muito boa em Pernambuco. No entanto, eles foram expulsos, especialmente os judeus que conseguiram fugir de Pernambuco antes que fossem massacrados pela Inquisição. Mas esse Maranhão tem no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro e no Maranhão, exatamente. Depois os holandeses em Pernambuco. Foi isso que eu falei. Foi 2 francesas e uma holandesa. A primeira francesa foi no Rio de Janeiro, a segunda francesa no Maranhão, que também resultou em praticamente nada. Só que a primeira francesa, ela tinha o patrocínio do partido Huguenote, liderado por Gaspard de Coligny, que era o líder do partido Huguenote, e ele percebia que a situação na França estava se tornando quase que insuportável. Até que houve a noite de São Bartolomeu, com todo aquele massacre dos huguenotes e tudo, e aquela carnificina que foi. Segundo os relatos históricos, o Rio Sena ficou vermelho com o sangue dos protestantes franceses. De tanta gente que morreu naquele dia. Foi assim um massacre realmente. O livro que narra isso muito bem é aquele A Era dos Mártires. A Era dos Mártires, é maravilhoso. John Fox, não? Não é John Fox, é Gonzalez, Justo Gonzalez. Não, você conhece aquele do vermelho de Camargo? Ah, então esse é outro. Ok. Não, então é John Fox, sim. Nada. Eu estou pensando na coleção do Justo Gonzalez, que tem a Era dos Mártires, que é o primeiro. É o primeiro volume. Isso daí já é a Era dos Reformadores, é isso mesmo. É a Era dos Dogmas e das Dúvidas também conta exatamente essa história, né? Então, mas esse do John Fox eu não conheço, não. Eu gostaria de dar uma olhada. Os confederados que fugiram da Guerra da Secessão, porque foram derrotados, eles fundaram a Americana, mas criaram guetos protestantes, porque não havia no sistema brasileiro vamos dizer assim, uma brecha para a entrada do protestantismo no Brasil. Essa brecha, ela realmente não... eles podiam podiam ter os seus cultos, mas isso mais tarde vai ser colocado, mas ele tem a impressão que na Constituição que o Dom Pedro I promulgou, ou talvez na segunda Constituição monárquica, que eles não poderiam ter nenhum sinal externo de que eram igreja, e nem fazer proselitismo entre os brasileiros. Então, insere-se nesse modelo de imigração, mas que não provocou resultado algum em termos de evangelização ou em termos de presença protestante no Brasil.
Aí vai chegar em 1855 o primeiro daqueles que vêm a ser conhecidos como o modelo de protestantismo de missão, influenciado pelas missões, né, pelas grandes missões, pelos grandes avivamentos causados por Jonathan Edwards, por Moody e tantos outros evangelistas. Começa a chegar no Brasil missionários mesmo. Os dois primeiros, o primeiro deles, em 1855, é o médico e pastor escocês Robert Calley. Robert Calley é o primeiro a chegar no Brasil. Ele é de origem congregacional. Ele está fugindo de uma perseguição religiosa na ilha portuguesa, né, na ilha de Madeira. Ele funda as primeiras igrejas evangélicas entre os brasileiros no Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Recife. Olha que coisa impressionante. Ele tinha o sonho de uma igreja evangélica brasileira que não tivesse denominações. Então, embora ele fosse congregacional, ele funda a Igreja Evangélica Fluminense, a primeira igreja a ser fundada no Brasil. E ele já é o primeiro a usar o nome evangélico. Ele não usa o nome protestante, ele usa o nome evangélico. Esse nome evangélico ele só vai fazer mais sentido com o Pacto de Lausanne, os evangelicais. Mas ele já usa, justamente, ele já usa o termo evangélico. A esposa dele é também uma mulher extraordinária, a Sarah Calley, funda as primeiras igrejas, ou melhor, ela dá início à escola bíblica dominical, já é influência lá do Robert Hakes, da Inglaterra, compila o primeiro inário, né, que é denominado de Salmos e Hinos. Calley também se relaciona muito bem com a corte. Ele trava amizade com... Ele era um médico, né, pessoal do Dom Pedro, do imperador. Ele se torna amigo do imperador, né, do Dom Pedro II. Também se relaciona muito bem com a aristocracia, especialmente as mulheres da aristocracia brasileira. Há a conversão de mulheres da aristocracia, né? E ele vai fazer o seu ministério a raiz das igrejas congregacionais e cristãs evangélicas. Então, o trabalho de Calley no Brasil é um trabalho fantástico, um trabalho extraordinário, de uma visão missionária e tal. Ele vai entrar em conflito com o próximo missionário, que é o missionário presbiteriano, Ashbel Green Simon, que veio para o Brasil com 26 anos de idade. 26 anos de idade, em 1859. Então, vamos lá, em 1859 é a vez do primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simon. Chegou ao Brasil com 26 ou 27 anos de idade e ficou no Brasil cerca de 9 anos. E morreu de febre amarela. Só que em 9 anos ele faz uma coisa fantástica, né? Primeiro, ele funda um jornal, a Imprensa Evangélica, a ser vinculado ao grande público. Ele cria uma escola de línguas para poder aprender português e poder evangelizar, né? Ele batiza os primeiros convertidos, fundando a primeira igreja presbiteriana em 1862. Né? Essa igreja ela vai passar por 7 lugares aqui no Rio de Janeiro, começando ali na Rua da Assembleia, se eu não me engano, ou Rua da Constituição, vai para a Praça da República, qual o Parque de Santana. Você viu o vídeo do documentário? Vi. Sensacional. Legal, né? Muito bom. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. A igreja presbiteriana de hoje está muito diferente do que era antigamente. Sim, em termos de tempo? Essa influência inglesa, não é isso? Não, esse é americano. Essa influência americana. Há uma mudança. Há uma mudança. Hoje a igreja presbiteriana ela ainda continua sendo muito respeitada.
ela é uma igreja séria, é uma igreja que talvez seja das melhor organizadas em termos de protestantismo, mas ela está sendo invadida por um fundamentalismo muito forte. E embora o próprio Simonton venha da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que na época da secessão dividiu, então ele era da Igreja do Sul, mas fazia parte da PCUSA, ele tem uma filosofia muito ortodoxa, mas extremamente aberta. Ele vem com uma visão muito parecida com a visão do Calley, que eles sentiram que precisava haver uma mudança na estrutura de poder do Brasil. Na estrutura de poder, existe um livro do Boanerges Ribeiro, que foi presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, na época da ditadura, e que foi um presidente extremamente de mão de ferro, assim, quase foi um ditador dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ele foi também de uma genialidade nos livros que ele escreveu. Ele escreveu livros extraordinários. Escreveu a história do Moody, Seara em Fogo. Ele escreveu Protestantismo no Brasil Monárquico, que é um primor livro. Protestantismo e Cultura Brasileira, onde ele mostra como o protestantismo mudou a cultura do país e como as escolas protestantes, principalmente as presbiterianas, porque as escolas, o presbiterianismo trouxe para o Brasil uma filosofia de que cada escola, cada igreja tinha que ter uma escola, porque o grande problema do brasileiro, na opinião dos presbiterianos e dos primeiros protestantes, inclusive do Calley, era o analfabetismo e a ignorância. Então é preciso dar ensino para essa gente. Então toda e qualquer, os primeiros presbiterianos e Calley e os primeiros congregacionais, talvez poucos tenham se igualado ao Calley, mas no presbiterianismo aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi a conversão de um padre, que por ser um padre já extremamente complicado, né, que é o primeiro pastor, né, ele fundou o seminário para que esse padre pudesse estudar e ordenou esse padre como o primeiro pastor brasileiro. Só que esse padre já era conhecido como padre protestante, que aliás é um outro livro do Boanerges Ribeiro, o Padre Protestante. E ele passou por várias regiões de Brotas, Sorocaba, interior de São Paulo e tal, como pároco, mas ele não ficava mais do que 1 ou 2 anos naquela paróquia, porque ele começava a ensinar a Bíblia e tal, e os bispos se viam desesperados com ele e trocavam ele de paróquia. Só que, sem saber, os bispos estavam formando a base da futura igreja presbiteriana. Porque quando ele foi ordenado pastor, ele voltou nessas paróquias e aqueles que o conheciam foram a base das primeiras igrejas protestantes do interior de São Paulo. Brotas, Sorocaba, né, Piedade, aqui no Rio de Janeiro, e o José Manuel da Conceição, que é esse padre protestante, né, esse primeiro pastor presbiteriano, ele era um João Batista. O que eu quero dizer com isso? Ele era como se fosse o João Batista. Ele era indomável. Ele sumia, ele se embrenhava pelas matas, tanto é que só se descobriu que ele tinha morrido algumas semanas depois, que ninguém sabia onde ele estava. Ele ia se embrenhando, ia evangelizando, e as pessoas... ele foi encontrado quase como um mendigo, um maltrapilho. Então, o modelo de evangelização dele é um modelo assim, extremamente agressivo. Ele formava uma base e tal. Enquanto isso, o Simonton percebeu que os imigrantes, principalmente alemães e suíços, de Petrópolis e de Nova Friburgo, estavam totalmente distantes da religião protestante, principalmente do luteranismo. O que ele fez? Ele solicitou ao board lá de Nashville, que era o presbitério dele lá nos Estados Unidos, um missionário luterano para trabalhar com os luteranos.
para reforçar o luteranismo no Brasil. Só que Schneider chegou aqui e não encontrou eco dos luteranos desses locais. O que ele fez? Ele foi trabalhar com Simon. Ele foi e trouxe o Blackford, que era o cunhado dele, que acabou sendo o segundo pastor protestante no Brasil. Diga. Eu percebi naquele livro do Carnes, ele ressalta muito isso. Ele mostra que naquela época não havia essa frescurada denominacional. Pelo contrário, tinha denominações, a ordem, mas eles priorizavam muito a sede da evangelização. Era tão grande, eles sabiam que não dariam conta. Então mas isso foi depois da briga entre o Calley e o Simon. Porque o Calley percebeu que a visão do Simon era plantar uma igreja presbiteriana. E isso ia de encontro com a visão dele de que não haveria denominações no Brasil. Então ele começou a reclamar que o Simon estava roubando as suas ovelhas. Isso criou um conflito entre os dois. Só se resolveu quando o Simon resolveu, e o Calley também, resolveram sentar para conversar. O diário do Simon é interessante porque ele conta, a gente só tem essa versão do Simon, ele conta que ele foi procurar o Calley, os dois conversaram sozinhos e eu fico até emocionado, penso nisso. E eles terminaram ajoelhados, orando, pedindo perdão um ao outro, e aí a igreja realmente pôde caminhar. O Calley foi quem criou o casamento civil no Brasil. Porque ele queria fazer casamento dos membros da igreja, e só quem fazia casamento era a igreja católica. Então o que ele fez? Ele levou os nubentes a um cartório no Brasil e fizeram um contrato se comprometendo a, quando houvesse um casamento civil no Brasil, eles iriam acertar a situação. Então ele praticamente criou o casamento civil no Brasil. O Calley, Robert Calley. Então você percebe que aí o que aconteceu? Veio o Blackford, veio o Schneider e começou a crescer, as igrejas começaram a se multiplicar, ele fundou um presbitério, fundou um seminário, fundou, aí veio a primeira escola protestante para o Brasil, que começou aqui no Rio de Janeiro, começou com as igrejas, não, foi no Rio de Janeiro mesmo. A Igreja Católica tinha as escolas, que eram escolas de meninas e escolas de meninos, que eram as melhores escolas, eles dominavam o ensino no Brasil. O que aconteceu? O Mackenzie, que não tinha esse nome na época, era chamada de Escola Americana. A Escola Americana começou com a primeira classe, um menino, uma menina e um menino negro, filho do escravo. Então foi a primeira escola mista, de homens e mulheres, e multirracial. Mais tarde vai chamar Mackenzie porque quem doou o dinheiro para comprar quase que o quarteirão inteiro hoje no centro de São Paulo, que é ali onde é hoje o Mackenzie, inclusive hoje tem uma estação de metrô dentro do Mackenzie. A estação Mackenzie, uma estação de metrô dentro do Mackenzie. O quarteirão inteiro ali foi comprado com o dinheiro de um homem, de um doador chamado Mackenzie, e por isso é chamado Instituto Presbiteriano Mackenzie. Mas em Lavras, Minas Gerais, fundou-se. Agora compraram aqui no Rio de Janeiro a Moraes Júnior, exatamente. Estão trazendo o Mackenzie aqui para o Rio de Janeiro. Na verdade, seria o seminário presbiteriano que iria se unir à universidade e tal. Mas a política atual da igreja presbiteriana é não ter um curso reconhecido pelo MEC. Em São Paulo você tem o seminário presbiteriano e você tem a Escola de Ciências da Religião dentro do Mackenzie. Os atuais, quem está hoje na direção da igreja presbiteriana,
e que, de certa forma, dominam o ensino teológico, eles não querem pessoas da área das ciências da religião. Tanto é que o Instituto o Andrew Jumper, que é o que oferece formação de pós-graduação no Brasil para presbiterianos, especialmente para presbiterianos, não é só, mas é especialmente para presbiterianos, não tem o mestrado em teologia, nem o doutorado em teologia. O que ele tem é o mestrado em divindade, que ele não tem valor diante do MEC, ele é um mestrado eclesiástico, e tem o doutor em divindades, que é o doutor em ministério, né? Que é o DEMIN, o doutor em ministério, que também só tem valor eclesiástico. Fora do Brasil tem um valor maior, mas dentro do Brasil nenhuma universidade aceita esses 2 graus como um grau suficiente para que a pessoa dê aula na universidade. Inclusive, eu conversando com o diretor do Andrew Jumper, ele perguntou: por que você não volta para lá e tal? Eu falei: porque eu quero um mestrado acadêmico. Ele falou: para que você quer um mestrado acadêmico? Eu falei: olha, muito simples. Se você for convidar um professor para dar aula na área de exegese, você vai convidar alguém que tenha o doutorado em ministério, ou você vai querer convidar alguém que tenha o doutorado em teologia? Ele falou: não, tem que ser alguém com doutorado em teologia. Eu falei: então está respondida a sua pergunta. Se você mesmo não aceita professores que têm o grau que você está oferecendo, por que eu vou estudar lá? Não estudo. Então, né, a gente conversou, somos amigos, mas ficou claro isso. Então, a presença do Calley e do Ashbel Simonton vai fazer com que se inaugure aquilo que nós chamamos de presença do protestantismo de missão. Logo em seguida vem os metodistas, os batistas, os episcopais, né, no que a gente denomina de protestantismo de missão, e cuja presença na segunda metade do século XIX foi descrita num livro do Davi Gueiros Vieira, no Protestantismo, Maçonaria e Questão Religiosa no Brasil. Por quê? Porque os protestantes perceberam que as portas para mudar a cultura brasileira eram a maçonaria, que estava fora de todo o contexto religioso. Os maçons eram inimigos da Igreja Católica e eram inimigos da monarquia, embora em princípio eles estavam aliados à monarquia. Os maçons tinham ideais positivistas e influenciados pela Revolução Francesa e de ideais republicanos. E os protestantes perceberam que a única maneira de se quebrar essa hegemonia do catolicismo no Brasil e abrir as portas para que o protestantismo pudesse entrar era se aliar à maçonaria, entrar para a maçonaria, transformar de dentro da maçonaria. Inclusive muitos protestantes, principalmente presbiterianos, foram extremamente influentes dentro da maçonaria, mudando inclusive a cara da maçonaria naquela época. Isso é muito interessante. A maçonaria ajudou muito a entrada do protestantismo no Brasil. Vocês não têm ideia de como a maçonaria, naqueles primeiros momentos, ajudou a entrada do protestantismo no Brasil. Engraçado, eu já tinha ouvido isso, mas o que eu mais vejo e ouço nas igrejas, sou presbiteriano, é que é uma coisa horrorosa. Mas isso é influência. Isso é influência de uma mudança radical dentro da maçonaria e de uma mudança radical dentro do protestantismo. Depois eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Uma estratégia de organização acabou sendo E, por exemplo, na Argentina, a maçonaria também teve um papel semelhante, mas na Argentina predominou muito mais a filosofia maçônica do que a filosofia protestante. Meu irmão esteve numa missão lá, numa igreja protestante tradicional, tem impressão que presbiteriana,
que ele olhou e falou, Evaldo, aquilo parecia muito mais uma loja maçônica do que um templo protestante. E, de fato, porque eles ficaram dormindo lá dentro, então eles ficaram vendo coisas porque mesmo templo era usado para as reuniões maçônicas e para as reuniões do protestantismo. Isso agora, na década de 80. Meu irmão viu isso na década de 80. A partir da década de 80, começou a haver, a partir dos Estados Unidos, uma reação à maçonaria, com aquelas teorias de conspiração e tal, que a gente ouve falar, principalmente porque o Partido Republicano nos Estados Unidos, vamos dizer assim, protestantismo fundamentalista nos Estados Unidos a partir da década de 60, ele criou como subproduto uma aversão muito grande ao positivismo, ao racionalismo, que a maçonaria, de certa forma, representava. E a maçonaria mudou muito também, tem umas lojas malucas por aí, e algumas dessas maçonarias se transformaram em verdadeiros templos de ocultismo. Então, eles começaram a trabalhar e generalizar e dizer que toda a maçonaria sempre foi assim. Mas não é bem verdade. Não é bem verdade. Eu não sou maçom, eu não conheço a maçonaria por dentro, mas tudo que eu pude ler sobre maçonaria eu já li. Eu tenho um interesse muito grande em conhecer. Um dia, uma hora, acho que não é o momento agora, porque eu quero avançar um pouquinho mais, nós vamos conversar sobre essa questão maçônica, e eu posso inclusive eu tenho esse livro do Davi Gueiros, Protestantismo, Maçonaria e Questão Religiosa. É um livrinho assim de umas 800 páginas. Eu posso trazer para vocês, se vocês quiserem copiar, né? Vocês fiquem à vontade. Mas vale a pena ler porque é interessante. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na visão de missão que se implantou no protestantismo de missão brasileiro. Eles entendiam que o Brasil precisava de ser civilizado. E talvez esse tenha sido um dos erros do protestantismo de missão, porque a missão passou a ter um caráter civilizatório, que era mais ou menos característico do catolicismo, daquele europacentrismo que havia no catolicismo. O protestantismo que veio para o Brasil dos Estados Unidos também tinha a mesma doença, se considerava uma fé superior, achavam que eles eram portadores do progresso e da democracia. De certa forma eles eram, mas eles confiavam demais nisso. Eles estavam aqui para ajudar um país atrasado, oligárquico, idólatra e supersticioso. Então, eles simplesmente jogaram fora toda a cultura brasileira. Tudo que era da cultura brasileira não servia. Por exemplo, você pega o hinário, os salmos e hinos da Sarah Kalley, o que ela fez? Ela traduziu muitos hinos americanos, compôs hinos no estilo americano, mas ela ainda não tinha vamos dizer, a ginga brasileira para compor na linguagem do povo brasileiro. Ela ficou como hinos clássicos. Hinos clássicos e tal. Então, é muito interessante porque você pega, por exemplo, um dos hinos mais conhecidos no Brasil, um dos hinos assim que é a marca do protestantismo é Glória, Glória, Aleluia. Como é que começa o hino? Essa é a versão, nós chamamos de versão batista. Existe a versão presbiteriana, existe a versão batista. A versão presbiteriana como é que começa? Esqueci, vamos pegar a versão batista, né? Que é: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, já os reinos deste mundo põem suas leis. Acho que é bonito. Sua volta já se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Tal. Só que, sabe que música é essa? É o hino dos confederados do sul dos Estados Unidos, que perderam a guerra da secessão. Acho que é a igreja. Esse é o hino dos confederados. Isso não é um hino evangélico,
nos Estados Unidos. Só mudou a letra. Ela mudou a letra. Isso ela fez, por exemplo, o hino da Inglaterra. Né? Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-lhes interna paz, governo bom, capaz de que satisfaz, sorte feliz. Hino da Inglaterra. Pegou, por exemplo, a nona... A nona sinfonia... Sim, desconhecimento da cultura e tal. A nona sinfonia de Beethoven, que veio a se tornar o hino da Alemanha, né? Tuas obras tipo... Não. Não é tuas obras tipo... Foi isso que ela fez. Claro, a gente não pode esperar em 1800, embora ele tivesse uma visão extraordinária, ainda era uma visão do superior trazendo civilização para o inferior. Então, por exemplo, no primeiro colégio protestante do Brasil, está escrito ali, dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Uma visão positivista. Então, embora tudo isso seja verdade, no entanto, eles fizeram um trabalho extraordinário. O que aconteceu então? Mas eu acho isso legal, era o que ela tinha. Sim, era o que ela tinha. Não tem dúvida disso. Aquele capítulo que eu estudei. Existe um estudo no Brasil que diz o seguinte, que o que prevaleceu no Brasil foi a visão muito mais do Blackford e do Schneider do que a visão do José Manuel da Conceição. A visão do José Manuel da Conceição era uma visão brasileira, um protestantismo mais autóctone e tal. Depois isso vai se transformar numa grande briga, em 1903, dentro do presbiterianismo. Tá? Qual era a ideologia? A ideologia era o seguinte: nós temos a herança da reforma protestante. Na bagagem ideológica, né, a herança da reforma protestante era a herança do puritanismo, do pietismo, do avivalismo e do movimento missionário que marcou o século XVIII. Então, notem, o século XVIII foi marcado pela presença forte do puritanismo na Inglaterra. Mais tarde, esse puritanismo se transplantou para os Estados Unidos e se instalou principalmente no sul dos Estados Unidos, e um protestantismo até escravagista nos Estados Unidos, embora o Simon Tour não tivesse essa visão. Mesmo assim, durante muito tempo, você não encontrava negros nas igrejas protestantes oficiais do Brasil. Isso também era porque tinha mais evangelistas do que evangelizados, do que convertidos? Não, mas aí... Parece que não deu tempo dos convertidos gerarem a sua própria cultura. Isso está acontecendo agora. Sim, mas eu acho que é diferente. Eu acho que, na verdade, a grande questão, havia muitos convertidos, o crescimento era muito grande, mas todos admiravam a cultura dos evangelizadores, né, dos missionários, que era de fato invejável. Eram pessoas com uma formação extraordinária. Eu acho que até no vestimento. Na roupa, tanto é que até hoje eles vão de terno, até hoje. Mas olha, nós não estamos falando ainda das Assembleias de Deus. Não toda Assembleia de Deus não. Mas você pode ver metodista, protestante, presbiteriano, terno e gravata. Terno e gravata. Outro problema que isso gera também no meio é que eles talvez não sejam hipócritas nem mentirosos na sua forma de ser. Sim, é verdade. Mas nós nos tornamos assim. Sim. A verdade é que eles estavam começando, eles estavam aprendendo. Eu estou fazendo uma crítica que é até injusta, porque a gente tem uma visão hoje diferente. Mas eu acho que a gente precisa aprender as lições da história. Né? Porque, no fundo, o movimento de missões
foi um movimento civilizatório. Além de ser um movimento missionário, foi um movimento civilizatório. Por isso que as missões de Karen, eu vou explicar, Karen na China se perdeu com a Revolução Comunista. Tudo que Karen conseguiu conquistar na China, na Índia, Sadhu Surbar Singh e tal. Por quê? Porque o que eles levaram junto com o cristianismo foi o mundo ocidental. Eles não contextualizaram a fé, a cultura. O que sobrou do protestantismo nesses lugares? Nada. Nada. Por quê? Porque eles não... Onde que o protestantismo teve um avanço extraordinário? Foi na Coreia. E na Coreia, o protestantismo, o presbiterianismo, a Assembleia de Deus na Coreia é marcado pelo shintoísmo coreano. Por exemplo, os coreanos são extremamente... Eles gastavam horas de meditação no shintoísmo. Converteram-se, eles gastam horas orando. Eles adaptaram a cultura deles ao cristianismo. Então, você tem na Coreia um cristianismo coreano. Você não tem um cristianismo ocidental. Você tem um cristianismo coreano. É coreano. Eles são estranhos para a gente. Eu convivi com protestantes presbiterianos coreanos. A gente assusta. A gente fala assim, gente, mas vocês são... É outra coisa. Por quê? Está acontecendo na África também, não está? Agora está acontecendo. Agora está acontecendo. Então, vamos lá. Outra coisa. Havia uma ruptura com a ordem medieval, com essa rigidez estamental da ordem medieval, né? O que é estamental? Na Idade Média, quem nascia selador de cavalo, morria selador de cavalo. Quem nascia camponês, morria camponês. Não havia mudança de classe social. Mas isso, o protestantismo americano, e principalmente a visão do capitalismo, que tem muito a ver com o protestantismo, quebrou. O que se ensinava aqui no Brasil? Estude, trabalhe, economize, que você vai crescer na vida. Então, os protestantes que começaram pobres no Brasil entraram para a classe média. O protestantismo, principalmente das igrejas tradicionais, hoje você pega as igrejas, hoje eu diria que não, mas há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, você tinha os pobres na Assembleia de Deus, a classe média nas igrejas tradicionais, batistas, metodistas, presbiterianos. A minha infância toda foi assim. Ainda é um pouco assim. Ainda é. Mas bem menos. Bem menos. Está mudando muito. Vamos lá, vamos para frente para a gente ver. As igrejas históricas não há rejeição. Não, e acontece que as igrejas, que acabaram com a Idade Média, acabaram com a classe média no Brasil, e quem sofreu foram as igrejas históricas. É o que admitou. Exatamente. Mas ainda historicamente, preconceituosamente, não é aceito. Tem igreja que tem culto para isso. Sim, e está mudando. Está mudando. Ainda existe, mas está mudando. Por quê? Porque essas igrejas estão morrendo, como na Europa. Essa que é a grande questão. Então, eles conseguiram abrir, olha só, abrir caminho para o individualismo, para a burguesia, para o modo de produção capitalista e para a democracia representativa. O Evangelho é pregado, a Bíblia é disseminada, né? Tantas vezes foi queimada em público e tal, mas se procura criar uma linha de navegação, por exemplo, nos Estados Unidos, promove-se uma exposição industrial, posiciona-se contra a escravidão, a monarquia, o vínculo entre igreja e Estado. Note que aquela visão democrática norte-americana começou a entrar no Brasil via protestantismo. Mas repete, por favor. Está aqui, ó, está escrito aqui. Tanto uma vez eu vi uma discussão do Alfa estava vivo ainda, falando sobre essa questão da missão integral no Brasil. Aí a discussão era falada que isso às vezes fica muito no campo da teoria.
e pouco no campo da prática. Aí você vê poucas vozes gritando para que saia dessa teoria e venha para a prática. Na verdade, o que eu vejo a questão da missão. Existe realmente eu vejo a questão da missão integral no Brasil em dois campos. Existe assim um grupo muito pequeno, mínimo, que talvez nem saibam que estejam fazendo missão integral, que realmente estão fazendo missão integral. Quem é que você chamaria? Pessoas, por exemplo, como Vinícius, como Siri. Eu trabalho assim também. O Siri, se você perguntar para ele por que você faz as coisas desse jeito, por que você está trabalhando no morro, porque é assim que eu quero fazer, não sei o quê. Ele não vai falar, porque olha, eu li, eu sei do Pacto de Los Angeles. E é uma missão integral. Eu sempre trabalhei E os também, teóricos de missão integral estão papagaiando o que está se falando nos Estados Unidos. Esse é o grande problema dos métodos de plantação de igreja, do Rick Warren, do Willow Creek, do Fuller, do Saddleback, do não sei o quê. Nós ainda estamos com colonialismo teológico em relação aos Estados Unidos. Tudo que acontece no Brasil é uma cópia mal feita do que acontece nos Estados Unidos. Porque são totalmente diferentes. Professor, você falou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Porque, por exemplo, eu sempre trabalhei na área social. Então, nós somos proibidos pela prefeitura de falar de religião. Mas educação, nem sempre você precisa falar de religião. Então, quando a criança diz qualquer coisa, você diz assim, você tem certeza que isso está na palavra de Deus? Não, mas e tem outra coisa. Aí você interessante, você né? não está falando de religião, você está falando de educação. É um livro de fé, mas não é um livro religioso. Não, mas, sim, mas olha só, é interessante porque é proibido falar de religião, mas ensina-se a cultura negra no seu aspecto religioso. Pois é, isso é que eu ia falar isso agora. O meu professor de capoeira, quando ele chegou no projeto, ele chegou com a cultura afro-brasileira. Exatamente. Eu chamei, um cara muito gente boa, eu falei, Vitor, você acha que existe metade mulher, metade peixe? Você acha que existe? Não, isso é uma questão cultural. Eu falei, então vamos fazer um trabalho cultural diferente? Você vai sentar com as crianças, vai usar o ritmo, mas vai falar sobre a nossa realidade. A realidade deles na comunidade, que eles sonham, que eles pretendem. Mas na verdade, note, existe uma agenda muito clara de se inserir na cultura brasileira, exato, que mas é uma expressão de cultura, eu concordo que seja, mas existe uma certa hipocrisia, porque é uma expressão de cultura da religiosidade brasileira, da maioria, mas a minoria não tem direito de expressar a sua cultura religiosa. Tá, explica de novo. Né? Como você falou? Não, existe uma expressão de cultura, de fato a religiosidade africana faz parte de uma expressão de cultura brasileira, negra, legitimamente, da maioria do povo brasileiro, e é justo que isso seja tratado na escola. O grande problema é que não se deixa a minoria, que agora está se tornando maioria, você vai nas escolas, 40%, 50% das crianças são de origem pentecostal. Mas elas não têm direito de estudar o pentecostalismo dentro da escola. Elas são obrigadas, mas elas são obrigadas a engolir a cultura afro-brasileira. Porque qualquer coisa. Por quê? Por quê? Sim, houve uma virada. E aí é que está o erro. Vamos dar uma olhada aqui sobre a influência protestante. Olha só, a influência protestante a gente pode dizer o seguinte. Rangel Pestana e Quintino Bocaiúva são os grandes pais, né, do republicanismo no Brasil. Eles fundam um clube republicano, que é um embrião do futuro Partido Republicano, como dissidência do Partido Liberal. E eles tinham, era pouca gente, né? Tinha 8 membros e tal, mas os dois eram protestantes. Onde é que eles aprenderam a cultura republicana? Então, o próprio nosso Ricardo aí, não é o Ricardo, o bispo,
Robson, ele vai dizer assim: não foram as escolas missionárias tidas como celeiros de republicanos? De fato, são celeiros, eram celeiros do republicano. Né? O histórico. Página, é isso. O histórico feito da primeira igreja evangélica fluminense de exigir dos novos membros que somente fariam sua pública de profissão de fé se libertassem ante os seus escravos. Isso demonstra o tipo de cultura que o primeiro protestantismo no Brasil tinha. Olha que coisa interessante. Vocês querem fazer profissão de fé? Ah, queremos. Então libertem os seus escravos. Deem carta de alforria. Isso é cultura republicana. Então, para ser membro das igrejas protestantes, precisava libertar os escravos. Verdade, né? Daria para fazer uma analogia com a nossa realidade hoje. Dá, nós vamos fazer. Eu estou fazendo um apanhado histórico aqui, nós vamos chegar lá. As rígidas restrições às religiões até então toleradas chegam ao fim no nível legal com a República e a Constituição de 1891. Então, por exemplo, o casamento civil foi criado pelo Robert Calley, no Brasil. Sem o amparo do Estado, porém, a Igreja Romana, que manda da Europa levas de missionários e expande o seu número de dioceses, dá início a uma implacável perseguição social contra as novas seitas, que, embora lentamente declinante, prossegue até a década dos anos 60 do século XX. E o Concílio Vaticano II é quem vai colocar um fim nessa perseguição. Eu conheci, por exemplo, eu fui pastor da igreja de Matão. Eu dei atos pastorais na igreja de Matão, que fica do lado da cidade de Araraquara. A igreja de Matão, a história da igreja lá é muito interessante. Na década de 50, o padre lá da cidade pagava as crianças para jogar pedra na igreja protestante, que era no centro da cidade, perto da igreja matriz, na praça, perto da praça central, para jogar pedras durante o culto. Ele promoveu uma queima de livros protestantes no centro da praça. Ele falou: quem tem livro tal, passou lá um comportor vendendo bíblias. Ele falou: olha, se algum católico comprou, vem aqui, nós vamos fazer uma grande fogueira. Na verdade, eles queimaram uma única Bíblia, mas queimaram um monte de livros considerados heréticos, que faziam parte do índex católico. E eu conheci o padre que era irmão desse padre que fez isso. E aí o que ele fez? Olha a história. Ele descobriu, ele pegou um pároco da igreja dele, e o cara morava muito longe, tinha um terreno muito grande, do outro lado do rio. Ele falou: olha, oferece para o pastor vender o seu terreno bem barato, para a gente tirar os protestantes aqui do centro da cidade. E o pároco foi lá, ofereceu para o pastor. Eles estavam desesperados, porque não conseguiam fazer culto, não conseguiam crescer, não conseguiam fazer nada. Compraram um terreno do outro lado do rio. Só que a cidade cresceu para aquele lado. Olha as coisas de Deus. Eles tinham um quarteirão inteiro. Passava de uma rua a outra. Era o terreno. Porque foi vendido por uma bagatela. Porque era o único jeito de tirar os protestantes do centro da cidade. Isso aconteceu no Brasil. O padre Cícero era agente da Inquisição. Ele ajudou a matar protestantes no Nordeste. Tudo isso aconteceu. Tá? Bom, vamos para frente. Vamos lá, porque tem bastante coisa que eu quero passar para vocês ainda hoje. Vamos lá, né? A questão da Bíblia, né? A Bíblia de edição protestante da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a chegar no Brasil com a família real e o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Os comportores, que são aqueles que vendiam as Bíblias, foram os grandes evangelizadores dos sertões. Muitas igrejas começaram com apenas uma Bíblia que foi vendida. Tem um livro em casa, desses comportores nessa época. Exatamente. Ele a cavalo. Exato. Assim, faroeste, assim. É impressionante. E tem uma coisa muito interessante. Lá em Sorocaba, por exemplo, o Abimael Carlos de Campos. Abimael Carlos de Campos foi o primeiro protestante, era um grande fazendeiro. O cara bateu lá, o vendedor de Bíblia bateu lá
na porta dele. Ele olhou e falou: o que foi? Quem é? Ele falou: olha, eu vim aqui vender, falar da palavra de Deus. Ele falou: se é de Deus, pode entrar. Aí o cara entrou e ele vendeu a Bíblia para o José Manuel da Conceição, que sabia, desculpe, o Abimael Carlos de Campos, que sabia ler, e aí ele reunia a família para ler a Bíblia. E ele lia, e conta, tem uma lenda lá, não sei se é verdade ou não, que conforme ele lia, ele falava para a mulher assim: mulher, se esse livro aqui está certo, nós estamos perdidos. E ele continuava lendo: mulher, se esse negócio aqui é verdade, nós estamos perdidos. Aí uma hora, até que ele chegou no Novo Testamento, ele falou: mulher, se esse negócio aqui é verdade, nós estamos salvos. Né? Outra coisa, qual era o grande diferencial dos protestantes? Como eles eram ligados à Bíblia, eles queriam aprender a ler para ler a Bíblia. A minha avó ensinou um grupo de senhoras de idade. Eu lembro da minha avó, eu tinha 14 anos de idade, minha avó já tinha 60 e tantos anos, naquela época 60 e tantos anos era velhinha, né? Hoje já não é mais, mas naquela época era. Não é mesmo, mas naquela época era. Ela pegou as senhoras mais ou menos dessa idade, que eram analfabetas, juntou um grupo de 20 pessoas, e cada uma tinha sua Bíblia, e ela ensinou essas mulheres a lerem usando a Bíblia. Como ela, muita gente aprendeu a ler na Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia. Por quê? Porque você tem que ler a Bíblia. Como é que você vai ler a Bíblia? Aliás, a escola dominical começou assim. O Robert Hicks, ele pegava aqueles meninos que trabalhavam a semana inteira, ficavam no domingo vagabundeando, roubando, aprontando, fazendo algazarra, levou-os para a escola dominical, onde eles recebiam banho, recebiam comida, né, recebiam café da manhã e tinham aulas para aprender a ler e escrever. O livro texto era a Bíblia. Não era uma escola que ensinava histórias bíblicas, era uma escola que ensinava a ler e a escrever, para tirar os meninos da opressão da primeira fase do capitalismo, daquele capitalismo inglês da primeira fase, do século XVIII e tal. Então, a Bíblia foi a grande transformadora da cultura protestante. Outra coisa, né? Havia uma influência que não era marcado pelo unilateralismo espiritualizante. Não havia isso, né? Só salvar almas. Não, a ideia era civilizatória. Por quê? Porque eles eram ou pós-milenistas ou amilenistas. Então eles acreditavam que a implantação do reino de Deus se daria pela mão da evangelização. Então, o que eles faziam, né? Era uma fé presente, era uma fé encarnada, era uma fé de cristãos que faziam parte da política. Então você tinha cristãos que eram deputados, por exemplo, Benjamin Moraes foi um dos que ajudou a escrever o Código Civil Brasileiro, que agora foi reformado o Código Civil Brasileiro. Mas ele, na década de 50, ele era o pastor da igreja presbiteriana de Copacabana. Benjamin Moraes é considerado um dos maiores juristas brasileiros. Você pega, por exemplo, José Lins do Rego, ou aquele que era o Malbataan, você pega vários escritores brasileiros que iam à igreja protestante, à igreja presbiteriana do Rio, ouvia Álvaro Reis. O Álvaro Reis tinha um programa numa rádio, que não existia rádio evangélica. Hoje é engraçado, né? Eu fico me perguntando por que um pastor faz propaganda dos cultos na sua igreja na rádio evangélica. Porque ele quer tirar membros de outra igreja. Por que ele faz culto em dias alternados, que são diferentes dos dias oficiais de culto? Porque ele quer atrair membros de outras igrejas. O que o Álvaro Reis fazia? Ele tinha um programa de rádio que era extremamente ouvido, e que era irradiações, uma coisa assim, onde ele discutia a fé do ponto de vista prático. Então, o imperador às vezes ia assisti-lo pregar.
imperador não, desculpe, o presidente, senadores, republicanos, gente importante da política, ia lá para ouvir pregar, porque ele era considerado um grande orador. O pastor da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi um dos maiores professores de matemática do Rio de Janeiro. Ele tem livros de matemática. Então, eram cristãos presentes, eles queriam ser sal e luz, né, e queriam fazer a diferença. O grande problema é que a influência deles se concentrou na classe média. Esse é o grande nó da questão. Que os pobres, eles, de certa forma, eles foram meio que esquecidos nesse processo. Mas isso é um sistema de adequação, cara. Só que tem o seguinte, aí, olha só, aí, vamos lá, protestantismo de missão ainda, né, o valor do trabalho e do estudo. Para eles, qual era, o presidente Café Filho, por exemplo, no seu livro de memórias, afirma, foi na escola missionária presbiteriana de Natal, no Rio Grande do Norte, que aprendia a amar a democracia. O presidente Itamar Franco, um órfão, conseguiu estudar mediante uma bolsa de jogador de futebol de um colégio evangélico, metodista de Juiz de Fora. A influência de valores cristãos atingiu amplos setores da população, inclusive as elites. Note, é da classe média para cima que o protestantismo de missão está agindo. A conversão do próprio Robson, né, ele diz, se deu num desses colégios, o 15 de novembro, de Garanhuns, que é um colégio presbiteriano. Então, não se pode negar o esforço das igrejas protestantes para a alfabetização, inclusive de adultos, para a leitura da Bíblia, para a educação formal, elevando o nível cultural de muitos. As conversões e a alfabetização promoveram pessoas profissionalmente, libertaram muitas pessoas do vício, estimularam a ética e a sobriedade, reduziram a violência, fortaleceram a instituição familiar e, ao mesmo tempo, estimulavam o exercício responsável da cidadania, mesmo sendo uma minoria. Então, a influência cristã, segundo Robson, né, não depende do número, mas dessa capacidade de ser sal e luz, e de um conceito de missão. E a Escola Bíblica Dominical, por exemplo, foi pioneira na compreensão de uma educação continuada. Hoje a Igreja Católica está falando de catequese continuada. Esse último encontro de reflexão de Aparecida sobre o Concílio Vaticano II, eu tenho o documento de Aparecida, eles têm um capítulo inteiro sobre catequese continuada. Eu estava lá na aula da PUC, o professor falando da catequese continuada, a importância de você dar um ensino consistente desde a criança. Você pegar a criança, fazer a catequese e levar essa catequese até o adulto. Eu peguei, levantei a mão e falei, professor, na igreja protestante já existe isso. Ele falou, já, chama-se Escola Bíblica Dominical. Ele falou, é mesmo, é isso. Então, a Escola Bíblica Dominical é uma espécie de criação de orfanato, incentivo de uma vida simples, a assistência social que as igrejas históricas faziam. Só que o grande, quer ver? Tem um exemplo, por exemplo, ele conta no livro, ele conta o exemplo da família Butler, né, dos missionários, né, da visão integral. Por exemplo, eles eram médicos, eram pastores na cidade de Canhotinho, olha a igreja de Canhotinho aí, né, que era em Pernambuco, pai e filho, uma região muito pobre, onde eles são considerados heróis até hoje, porque praticamente durante muitos anos eles eram os únicos médicos da cidade, onde o Estado estava ausente. Vocês assistiram Cidade de Deus? Aquela primeira geração, os três, o trio Ternura, aqueles três primeiros, que um deles, no meio do tiroteio e tal, quer saber? Vou voltar para a igreja. E ele sai, ele desce e vai recitando o salmo, acho que é o Salmo 90, dizendo, caiam 1000 à tua direita, caiam 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Ele passa pelo meio dos policiais, os policiais matam um cara que é inocente e tal, e ele vai, e ele sai do crime, porque ele volta para a igreja. Só que no caso
do Cidade de Deus. Aquela coisa que morre o cara inocente. Pois é, morre o cara inocente e tal. Mas aí é dramaturgia, dramaticidade e tal. Só que tem o seguinte, aquela história e aquele protestantismo que aquele menino volta, não é a igreja tradicional, o protestantismo de missão. Já é a Assembleia de Deus. Já é a Assembleia de Deus. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só. Não, infelizmente não. Felizmente, né? Felizmente que a Assembleia de Deus veio preencher esse buraco que o protestantismo de missão deixou. Infelizmente eu falo no sentido de só eles, né? É verdade. Olha só, de 1903 a 1920, ocorreu uma grande cisão na igreja presbiteriana por causa da maçonaria e da questão dos missionários estrangeiros. Os presbiterianos independentes achavam que já era a hora dos missionários estrangeiros irem embora. Os presbiterianos históricos, né, os do Brasil, diziam não, nós precisamos dos missionários. E a questão do Mackenzie e das escolas protestantes, porque havia já tinha crescido o olho, vamos dizer assim. E o grande problema da cisão do presbiterianismo é que havia dois grandes líderes, o Eduardo Carlos Pereira e acho que Álvaro Reis, e os dois não cabiam na igreja. Então cada um levou uma fatia. A igreja presbiteriana independente diminuiu, era muito menor, mas tinha uma visão mais brasileira. Tá? O movimento radical batista dos anos 20 demonstram que o protestantismo forjou quadros e suscitou uma consciência nacionalista. Então, por exemplo, os independentes e os batistas radicais, eles romperam com os Estados Unidos, mas não durou muito tempo, infelizmente. Tá? Quais são os quadros de protestantismo, né? Protestantes influentes marcarão a sua presença com propostas socialmente de vanguarda nas Constituintes de 34, de 46, no campo da pesquisa e do ensino, e granjeando respeitabilidade, tanto moral quanto intelectual. Eu ainda lembro da década de 70, eu ouvia os mais velhos dizendo assim, pode procurar nas penitenciárias e nas cadeias se tem algum protestante. Hoje não se pode mais falar isso. E mais de 50% dos que estão nas penitenciárias se declaram evangélicos. Mas a verdade Evalder, exatamente a verdade, mas é o que ele falou mesmo. Porque são essas igrejas que não dão fundamentação à fé deles. Não, eu acho que a grande questão é que houve aquela... Não, é mais grave do que isso. A evangelização que era feita pelas igrejas do protestantismo de missão, chamadas igrejas históricas, era uma evangelização arraigada na família, com educação continuada, então formava uma consciência muito mais profunda. As igrejas que vieram depois, principalmente as pentecostais, elas descuidaram disso, porque havia uma sede evangelizatória muito grande, então eles não se preocuparam em aprofundar e fazer discipulado. Mas ao invés de aprender dos pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, aprender com a gente, e agora eles estão aprendendo, com a gente, porque eu sou protestante histórico, o protestantismo histórico desaprendeu o discipulado. Esse é o grande problema. Hoje o que nós temos de ex-evangélicos é uma coisa extraordinária. A segunda geração, a terceira geração de protestantes históricos está totalmente fora da igreja. E outra coisa, tem raiva da igreja. Essa é a grande questão. Sabe o que eu acho interessante nessa década aí de final de 50, início de 60? A minha infância, os protestantes, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente da Assembleia, eles saíam com instrumento só de percussão, porque quando tinha um de não era sanfona. Né? Gente, eu sentava ali que eu comecei, porque a minha família não tinha ninguém. Assembleia de Deus. Eu ouvia a palavra de Deus sentada. Assembleia de Deus foi a igreja que mais cresceu desde a década de 30 até a década de 60, foi a igreja que mais cresceu no Brasil. Eu gostava quando eles falavam.
Não, nem tanto. Talvez a gente precisa dizer. Cresceu quantitativamente, mas eles tinham. Não. Cresceu quantitativamente, mas cresceu também em influência. Há uma influência muito grande. Dizendo que ainda continua sendo a igreja que mais cresce. É verdade. A gente pensa. Mas a Assembleia não muito de teologia da prosperidade. Olha só. A Assembleia é muito da teologia. Só que. Eu acho que é nova, sim. Não. Então vamos falar. Nós fazíamos trabalhar no lixão de São Gonçalo. Trabalhei lá. Então, a gente fazia esse trabalho lá. Eu lembro que a gente fazia o trabalho discipulado nas casas e pedia para procurar uma igreja. Eu trabalhei nesse trabalho. Gente, olha só. É que nós estamos esquecendo uma etapa aí. Rapidinho, eu lembro que nós fazíamos Casa do Pai. Casa do Pai. Só que olha só. Escuta, nós fazíamos discipulado, nós não amarrávamos, nós não tínhamos uma congregação lá, nós depois, na Casa do Pai. Aí nós pedimos para procurar uma igreja perto da sua casa. Eu sei disso. É porque nós estamos esquecendo uma fase, gente. Olha só. Nós estamos falando do protestantismo histórico. Só que, concomitantemente, estava acontecendo uma revolução nos Estados Unidos, em 1903, com o surgimento do pentecostalismo. Nós estamos falando ainda do protestantismo histórico. Eu vou falar ainda do pentecostalismo e de como o pentecostalismo nasceu, cresceu e veio parar no Brasil. Vamos só dar uma olhada aqui no seguinte. As restrições, chamadas restrições do Império e as perseguições da Primeira República contribuíram para criar uma identidade evangélica acima das fronteiras denominacionais. Isso foi um fator positivo. Nós, os protestantes históricos, eles eram unidos. Havia a Confederação Evangélica. Os históricos já são um pouco mais unidos. Mas isso antes do pentecostalismo chegar no Brasil e se instalar de fato. Depois é que nós vamos ver o que aconteceu. Um sentido de pertencimento a um povo eleito diferente e com uma missão de mudar vidas que mudariam o país, promovendo uma unidade entre os protestantes e criando, vai desaguar, vai transformar na criação da Confederação Evangélica do Brasil, a SEB, em 1934, que era um órgão aglutinador e de representação. Então nós vamos chegar, antes da Primeira Guerra Mundial, nós vamos chegar àqueles movimentos de unificação dos evangélicos na América Latina. A primeira deles ocorreu, na verdade, fora da América Latina, em Edimburgo. Em 1910, houve uma conferência evangélica que foi considerada uma grande perda pelos representantes da América Latina para a evangelização da América Latina. Por isso, os dissidentes de Edimburgo se reuniram no Panamá em 1916. O que aconteceu? Em Edimburgo, na Escócia, em 1910, a missão da igreja no Brasil e na América Latina teve que enfrentar o desafio crucial quando a primeira conferência ecumênica internacional, que ocorreu lá em 1910, deliberou excluir a América Latina como campo missionário, por já se tratar de um continente cristão. Os protestantes brasileiros e latino-americanos discordaram disso e vieram e convocaram para 1916, na cidade de Panamá, um congresso onde foi reafirmado ser a América Latina um continente necessitado de missão. Notem que nós já estamos sofrendo as influências do liberalismo teológico. Esse liberalismo teológico já está crescendo na Europa, já está indo para os Estados Unidos, atingindo as denominações históricas, e para o liberalismo, o catolicismo é cristão, então esses países não podem ser considerados mais como... Nós não temos que fazer proselitismo. Então isso é importante. Olha só, então nesse congresso do Panamá foi reafirmado que a América Latina era um continente necessitado de missão, em virtude do seu cristianismo nominal, superficial e sincrético, e que essa missão se deveria dar em
unidade. E aí vem no Brasil a Confederação Evangélica. Delegados brasileiros participaram dos congressos evangélicos latino-americanos, os CELAS, na primeira metade do século XX. E eles tinham como meta a promoção da unidade evangélica no Brasil. De suma importância para isso foi, para a promoção dessa unidade, foi a produção do material de escola bíblica dominical em conjunto, promoção de eventos temáticos e publicações que serviam para todos os protestantes históricos e que manteve uma identidade e uma consciência reformada entre os protestantes de missão. Esses encontros funcionou como pacto, Sim, isso tudo vai desembocar mais tarde com o Pacto de Lausanne naquilo que o Robson chama de consciência de missão integral no Brasil. Por exemplo, Conferência do Nordeste, 1962, notem, na Conferência do Nordeste, teve o tema, Qual foi o tema? Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Nota, 62, o ano que eu nasci, 2 anos antes da revolução da ditadura no Brasil. Eu nasci em 62, Intelectuais seculares e pensadores protestantes estavam juntos para debater a missão social da igreja num país em crise, em plena Guerra Fria. Por quê? Porque finalzinho dos anos 50, nós temos a Revolução Cubana. Em 62, 63, 61, 62, vai ter a crise dos mísseis em Cuba. Então notem que esse movimento ele está caminhando numa direção extremamente perigosa. O protestantismo de missão permanece unido até o golpe militar de 1964. Aí as coisas começam a degringolar. Tradição evangélica, a Bíblia, a cruz de Cristo, a conversão, a santidade, o imperatismo evangelístico, com ênfase na responsabilidade social, como evidência de salvação, obediência aos ensinos bíblicos. Essa era a visão. Como evidência. Não entendi. Aí está errado. Você botou tá errado. Outra coisa ali. Só que aí começa a chamada influência do pentecostalismo. Está ali com 2 dos ali, O quadro religioso protestante se altera com a chegada do pentecostalismo no início da segunda década do século XX. Em 1920 começa a chegar o pentecostalismo no Brasil. De um lado, o separatismo absoluto da congregação cristã do Brasil. Do outro lado, o separatismo relativo da Assembleia de Deus, que era arminiana, pré-milenista e tinha um pessimismo histórico. Não acreditava. Não, pelagiano é otimista. A Assembleia de Deus e o arminianismo, por causa do pré-milenismo, não acreditavam que esse mundo tinha remédio. Se não tem remédio nesse mundo, o que a gente faz? Só para a gente dar uma olhada aqui. Olha só. Com esse mundo fechado, a saída é outro mundo. Com o presente fechado, a saída é o mundo futuro. E aí, o pré-milenismo e a escatologia, pré-tribulacionista avança, enquanto isso, a presença cristã recua. Cria-se o gueto. Nós estamos aqui para fugir desse mundo. Nós não podemos deixar que o diabo entre na igreja. Nós não podemos deixar que a fé seja destruída pelo mundo, quando na verdade o que deveria se pensar, e enquanto isso o protestantismo histórico de missão está brigando por causa do fundamentalismo e do liberalismo.
saiu desse mundo também. Por isso, enquanto o pentecostalismo está crescendo entre a população mais pobre, o protestantismo de missão, que tinha uma visão boa para a sociedade brasileira, começa a se debater e se devorar internamente, porque há uma diferenciação entre o fundamentalismo e o liberalismo. Então, a briga passa a ser por uma questão de ideias, ideologias e teologias. Ninguém mais se preocupa com a missão criada. O protestantismo histórico começa a olhar para o seu próprio umbigo e começa a brigar internamente. O protestantismo pentecostal, que tem essa vivacidade, vai conquistando almas, não olha para o mundo. Olha para o mundo apenas como para tirá-los do mundo e levá-los ao celeste por vir. Estamos salvando as pessoas para depois da morte. É verdade. Para depois da morte. Só que isso a gente vai ver. Uma vida sem Cristo é um inferno. Exatamente. Isso a gente vai ver na semana que vem. Vamos começar já a ver os trabalhos que serão apresentados na semana que vem. Tá ok? O problema é essa questão de mundo.